parou para pensar quantas vezes você tentou caber em um modelo que não foi feito para você? E aí você se olhou no espelho e nem se reconheceu, porque se aquele não é o seu modelo, você está se adaptando e isso não é nada confortável. Está no ar o Poderosamente Podcast de hoje. E aqui nós vamos falar sobre histórias de fé, de superação, de transformação. Então já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha esses vídeos, porque aqui a gente tem histórias incríveis, maravilhosas. Eu sou Inês Martins, sou hipnoterapeuta, sou mentora de mulheres há mais de 26 anos na área da saúde mental, cuidando de mulheres, homens também, ajudando essa galera a se reconhecer, a se lembrar de quem é. Eu sou a fundadora do Movimento das Corajosas, eu criei o método Poderosamente Mulher e o podcast, né? Esse podcast incrível, onde eu venho entrevistando pessoas com histórias assim de superação que com certeza vão te inspirar muito. E hoje eu tenho uma pessoa muito especial, uma mulher que... Olha, resiliência, fé, coragem, movimento. Nós vamos falar de coisas aqui muito interessantes. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda e vamos para o episódio de hoje. Bom, a minha convidada de hoje, ela é palestrante, ela é influenciadora, ela é uma consultora de negócios, ela já escreveu um livro. Eu não vou falar o título ainda, porque ela vai falar mais tarde para você sobre esse livro que ela escreveu. Mayra Munhoz. Olá! Seja muito bem-vinda ao episódio do Poderosamente Podcast de hoje. Eu tô muito obrigada! Muito feliz eu de também. ver você aqui. Eu também tô muito. Estamos juntas. Na verdade, eu tô lisonjeada, porque muitas mentes poderosas já passaram no Poderosamente Podcast. Temos mais uma hoje. Então falei, uau, tô dentro do bonde, hein? Que legal. Mas brincadeiras à parte, muito obrigada pelo convite. Para mim sempre é muito emocionante poder compartilhar a vida, né? Poder ser instrumento de bênção para outras pessoas, porque eu acredito que Deus permite que a gente viva as experiências, as boas, as todas ruins, todas, para que a gente possa, né, transbordar na vida do próximo. Então, é uma honra estar aqui. Muito obrigada. E teremos muito transbordamento por aqui hoje, eu tenho certeza, porque você tem uma história incrível. E daqui a pouco eu tenho umas perguntas aí pra gente desenvolver essa nossa conversa. Tô com o coração aberto. Ótimo. Eu quero que, primeiro de tudo, você se apresente para minha audiência. Você espera só um pouquinho, uma mulher de muitas conquistas, já escreveu livro, tá aí no esporte, a gente vai falar disso também. Mas conta, quem é a Mayra Munhoz por trás dessas conquistas? Hoje, Mayra Munhoz Azevedo, porque eu casei. Eu casei com 35 anos, né? Nunca imaginei que eu fosse casar. Mas eu sou mãe, sou avó de 2. Essa é a mentira do século, né? Com essa cara de criança e avó. Isso. Hoje sou atleta amadora. Já fui atleta fisiculturista, atleta de corrida. Hoje sou atleta amadora. Faço parte de 2 agências de marketing esportivo, que é a O2 Corre e a No Blue. Então, eu participo de eventos de corrida todos os finais de semana. Procuro inspirar mulheres, assim como eu, 40 a mais, que não existe idade para você se amar, se cuidar, ter qualidade de vida, se alimentar bem, colocar um esporte, seja qual for, né, na rotina, que o esporte foi algo que me salvou. Então, eu gosto muito de compartilhar isso com as mulheres. E a minha comunicação é diretamente com mulher, tá? Eu gosto muito de falar para mulher, para acolher mulheres, até porque eu fui uma menina, né, com muitos bloqueios emocionais, com muitos bloqueios de imagem, e eu sempre senti uma necessidade muito grande de ser especial. Eu queria muito ser notada, queria muito ser amada, mas isso foi incrível, porque dentre as dores que eu sofri tentando tudo isso, quando eu descobri realmente quem eu era, o que eu era capaz, eu descobri teve que lutar daí pra frente. Que isso começou, que esse amor, esse reconhecimento que eu já nem queria mais, começou a vir fluido. Na verdade, ele começou a ter um propósito diferente, né? Então, hoje, quando a Mayra quer aparecer, porque eu sou muito aparecida, a gente tinha que chamar Mayra Aparecida, mulher. É sempre com o intuito de poder transbordar mesmo, de poder, de alguma forma, agregar na vida das pessoas, né? Trabalho também como consultora de negócios, porque eu desenvolvi uma forma muito fácil de criar métodos para as coisas. Então, muitas empresas têm dificuldades de escalar seus negócios, de perpetuarem seus negócios, porque não tem como os seus processos com definições
né? Então, quando existe uma rotatividade de funcionário ou quando existe algum crescimento exponencial que não é esperado, que sempre é bom, né? Quando não problema bom. Isso, problema bom. Quando não se tem processos, essas empresas elas têm dificuldade de dar continuidade, muitas vezes quebram. Sim. Então, eu ajudo essas empresas, quando estão nesse processo de crescimento, a desenhar processos para que elas consigam replicar os seus negócios e perpetuar e faturar mais e trazer mais funcionários, enfim. E é um trabalho que eu amo. Maravilhosa. Isso aí. Maravilhosa. A gente até começou a conversar um pouquinho aqui nos bastidores. Eu já estava curiosa para saber o que era essa história de consultora de negócios. Já entendi. Já começou trazendo uma informação importante e muito inspiradora, né? Toda essa sua história de vida. E a gente vai entrar em alguns pontos aqui. Você vai contar um pouquinho da sua história. Eu sei que você teve uma gravidez precoce, né? Começou a vida de mãe muito cedo. A minha gravidez precoce, ela foi por uma necessidade de ser amada. Olha só. Eu conheci o pai da minha filha e ele tinha uma família extremamente unida. Churrasco todo final de semana, e eu vinha de uma família de pais separados, minha mãe trabalhava muito para sustentar, e aquele ambiente me encantava. O meu sonho era ter uma família. Sim. Eu lembro que aos 8 anos eu fui no shopping e eu sentei no colo do Papai Noel para fazer o pedido de Natal. Ele perguntou o que eu queria. Eu falei para ele, eu quero uma família. Eu amava aquele ambiente, eu amava aquela estrutura, né? Então, quando eu conheci o pai da minha filha, eu falei, aqui que eu quero ficar. Pronto. Não era nem por ele, era pela energia que o ambiente trazia, que era todo mundo junto, um cuidando do outro. Sim. E é óbvio, né, que aí tinha os hormônios e tal, engravidei. Engravidei, o nosso relacionamento não deu certo. Isso foi uma frustração muito grande pra mim. Imagino. Ser mãe solteira foi um peso muito grande. Eu tinha vergonha de ser mãe solteira. Mas cuidei da minha filha com toda a garra, com tudo que pude. Dei alguns vacilos, porque muitas vezes eu achava que cuidar bem era dar coisas, né? Eu queria pagar um colégio caro, um convênio top, muita diversão, não queria que faltasse nada, porque como minha mãe foi mãe solteira e a gente teve muitas dificuldades, então eu queria proporcionar a gente não quer repetir tudo. O padrão, né? Exatamente. Mas aí na minha opinião, né? Eu acho que o ser mãe não vem com manual. Não vem. Mas eu acho que eu dei uma vacilada. Talvez se eu tivesse dado menos coisas e mais tempo, talvez eu não tivesse tido outros problemas que, na verdade, foram bons, né? Que hoje eu sou avó de duas crianças incríveis que são tudo na minha vida. Que idade tem sua filha e que idade tem seus netos? Minha filha tem 26 anos. A Luna tá com 9 anos. Meu Deus. E o Henrico com 5 anos. Que graça. Que são meus tesouros. Eu sou muito suspeita, né? Mas meus netos são muito talentosos, então eu falo com a minha bocona cheia deles. Eu sou avó de 4 e eu falo assim, neto, acho que é um dos maiores presentes que a vida dá pra gente, são os netos. Que delícia, né? Muito bom. Eu levo meu neto pra correr comigo. Imagina um menininho de 4 anos de idade correndo 5 quilômetros na mesma velocidade que você. E conversando, sorrindo. Então, isso também é um fato que fortalece que o exemplo arrasta, né? Porque o meu neto corre comigo como um atletinha. Que bonitinho, atleta mirim. Atletinha. E hoje ele falou pra mim, ontem à noite, vamos acordar bem cedinho pra gente correr amanhã? Que bonitinho. Então, assim, já é uma coisa que também faz parte dele. Todo mundo fica impressionado. Às vezes até dou uma segurada, porque ele tá em desenvolvimento, né? Então, não pode abusar tanto. Mas é um dos meus orgulhos. E a Luna, cantora, comunicadora, gente, que não precisa nem falar, menina. Ela vê o microfone, ela fica doida. Então, ela sua avó, será? Os dois, boca aberta. Fala mais como da cobra, como diz o ditado. Mas que maravilha. Isso é bênção, só bênção. Bênção mesmo. Ô, Mayra, depois dessa gravidez precoce, como foi reconstruir a sua autoestima? Porque você sentiu vergonha, teve coisas que aconteceram lá atrás. Como foi esse processo? Cara, assim, eu acho que a minha primeira dificuldade na gravidez foi a relação com meu pai. Tá. O meu pai, ele é um cara muito jovem, ele tem uma energia muito pra cima. Ele é um cara que não foi muito adepto ao casamento, apesar de ter casado várias vezes. Meu Fábio Júnior. Mas eu sou apaixonada pelo meu pai, viu? Do jeito dele, né? Eu amo ele do jeito que ele é. Mas ele falou uma frase pra mim que impactou minha vida por muitos anos. Ele falou, nossa, agora que você tá grávida, seu corpo vai ficar horrível. Porque toda mulher que engravida engorda, o corpo fica feio.
E eu morria de medo que a profecia dele se cumprisse. Você tinha quantos anos? 15 anos. 15 anos. 15 Tá. anos. Adolescente, praticamente, né? Total. Eu lembro que na minha gravidez eu devo ter engordado uns 9 quilos. Fiquei bem magrinha, eu já era bem magrinha. Sim. Aos 9 meses eu pesava 54 quilos, então eu Poxa era muito vida, magrinha. Muito magra, magérrima. Mas depois da gravidez eu cheguei a pesar 39 quilos. Eu fiquei bulímica, porque eu não Poxa. queria engordar. E durante 6 anos, todos os dias eu comia e vomitava. Tá. Então, eu tinha uma deturpação de imagem. Todo mundo falava, meu Deus, a Maria é muito magrinha, teve filho. E eu era doente. Sim. E eu achava lindo, porque eu tava A me distorção de encaixando no imagem padrão, faz isso. né? E comecei a ficar doente. Então, eu amei ser mãe. Eu amei o processo da gravidez. Eu amei cuidar da minha filha, amamentar. Eu amamentei minha filha por 4 anos. Meu Deus. E eu não queria parar. Eu Mamava em amava. E meu peito, ela com 4 anos jorrava leite. Eu amava dar de mamar. Amei ser mãe. Mas quando eu olhava pra mim, nunca era bom o suficiente. Eu sempre estava feia, eu sempre era inferior. E eu acho que o fato do meu pai ser um cara muito brincalhão, ele falava algumas frases, algumas coisas, e eu levava isso tudo ao pé da letra. É uma autoridade pra você, né? Muito. Vira verdade. E aí, eu lembro que ele falou pra mim uma vez assim, tudo que eu dava como opção de vida pra chamar atenção, ele falava, não, eu dava um jeito de ser super sensacional pra ele me aceitar. Então, por exemplo, eu falei pra ele, nossa, eu queria muito ser cabeleireiro, eu acho tão legal. Ele, é uma profissão horrorosa. Se você não for uma jaça na vida, que na época era referência, né? O cabeleireiro do Silvio Santos, meu Deus. Vai cortar cabelo por R$5. Tinha muita escola de cabeleireiro no centro de Campinas. E aí você cortava com alunos por R$5, né? E eu falava, Então, peraí. E fui lá, me formei, estudei cosmetologia. Trabalhei no Negritude Fashion Hair, que na época era um salão muito famoso que passava na TV, que era do Netinho de Paula, não sei se você lembra. Lembro. Fazia Dia da Princesa com as mulheres. Depois entrei na L'Oréal, fui educadora L'Oréal por 8 anos. Então trabalhei, viajei aí esse Brasil inteiro, criando processos para cabeleireiros, né? Saí em revista, Cabelo e Companhia, trabalhei com grandes cabeleireiros, Ivan String, Celso Camura, fiz muito show de cabelo. Até que um dia nós tínhamos uma rede de lojas de cosméticos, chama Espaço Cosméticos, e teve um evento lá e uma cabeleireira ia montar alguns penteados para fazer propaganda de um spray fixador. E ela teve algum problema no caminho e faltou. E eu já tinha essa habilidade de show, de montar cabelo, de palco. Eu falei, pronto. Para tudo. Comigo. Eu faço. Eu era gerente do grupo. Fiz os cabelos. Meu pai chegou e falou, nossa, cada cabelo lindo. A Cris é ótima mesmo. Aí a minha amiga falou, não foi a Cris que fez, foi a Mayra. Aí ele falou assim, a Mayra é a melhor cabeleireira que eu conheço. Menina, no dia que ele falou isso, nunca mais eu tive vontade de fazer cabelo. Era pra chegar nesse ponto. Eu queria que ele me amasse. Ele reconhecesse. A mesma coisa aconteceu com música. Estava eu na cozinha, lá. Ele, nossa, parece uma taquara rachada. Eu juro, ele, ruim. Entrei pra fazer aula de canto. Falei pro meu professor, se eu não cantar, você já me fala. Porque tem gente que acha que canta e não canta. Ele falou, vamos lá. Em 3 meses, ele tava me levando pra cantar em casamento, gravar backing vocal em CD. Eu falei... Comecei a cantar e fiquei... Eu tive 9 anos de banda. Mesma coisa. Um dia, levei ele pra assistir um show meu. E eu acho que foi no Sesc, em Araraquara. Acho que foi em algum Sesc, que a gente tava fazendo um circuito Sesc, que era de dia, super legal. E ele levou uma namoradinha dele. E ali, a gente pronto pra subir no palco, ele olhou pra ela e falou, você vai ver, minha filha canta muito. Pronto, foi seu último show. Eu saí da banda, só cumpri a agenda e saí. Então, e eu tô contando hoje com muita naturalidade, mas era totalmente inconsciente. Eu perdi a vontade, pedi pra sair da banda, ninguém entendeu nada, porque eu amava, né? Tatuei todo e tal. E aí depois, fazendo terapia, fui entendendo por que eu trabalhei uma vida inteira pra impressionar o meu pai, que já me amava, ele já me admirava do jeito dele. Tanto que ele sempre falou muito bem de mim.
A gente tem uma relação linda, mas eu queria ser especial, né? E talvez ele falasse algumas coisas por brincadeira ou por um sincerismo dele Sim, lá. total. Ok, ok, só que é assim. O nosso pai, a nossa mãe representam uma autoridade grande pra gente. E quando uma autoridade diz algo pra nós, é como se a gente desligasse os nossos filtros e aquilo entra como sugestão. Na hipnoterapia a gente trabalha muito isso. É uma sugestão. Virou uma verdade. Meu Deus, então eu canto mal? E se eu quero o amor desse homem, ele tá achando que tá feio, eu vou lá aprender a cantar bem. É bem isso. Que coisa. Foi. Então eu tinha uma necessidade de aprovação muito grande, mas que vinha só dessas autoridades, né? No caso, muito do meu pai. Da minha mãe, nem tanto. Da minha mãe era mais suave. Eu tinha minha mãe como aquela mais acolhedora, mais, né? Mas o meu pai, ele é um cara muito comunicativo, ele é um empresário de negócios. Ele é o tipo de cara que onde ele põe a mão, vira ouro. Então eu queria ser parecida com ele, eu queria ser admirada como ele. E aí houve um tempo que eu comecei a trabalhar com ele. Eu fui trabalhar no grupo, né, na Espaço Cosméticos, como gerente comercial. Uhum. E eu trabalhei 5 anos com eles, no grupo, né? Comecei numa franquia, que era uma franquia do meu pai, depois migrei para o grupo. Eu não tirava férias. Eu trabalhava de domingo a domingo. Eu não passei um mês sem bater meta. Eu era louca, porque eu queria ser muito especial, né? E a funcionária do ano. Total. E aí eu comecei a dar consultoria para os franqueados, né? Ajudar os franqueados a montar as lojas, treinar as equipes, montar, inclusive, todo o layout das lojas, porque cada loja tinha shopping Jundiaí, tinha em Iguatemi, tinha Dom Pedro, 13 de Maio, que já era um povão, então ajudava a fazer todo esse processo. E aí teve um dia que eu cansei, falei, tô cansada. Física, mentalmente, precisa ter um outro sentido a vida. Eu preciso existir. Você já estava na terapia nessa época? Ai, não. Ainda não? Mas eu já comecei a ter esse despertar. E aí, como que isso começou a refletir em mim? Eu comecei a ficar doente. Sim. Reflexo o corpo, né? Reclamando. Já tinha bulimia, que me trouxe várias patologias, né? Por falta de nutrição. E aí eu comecei a desenvolver hipertensão. Aí fui procurar um médico e ele disse, vai caminhar. Vai fazer algum esporte, alguma coisa. Eu falei, tá. E aí um dia eu fui lá na Lagoa do Taquaral caminhar. Estou caminhando, 4h30 da manhã, que era o horário, porque eu tinha que trabalhar. E uma senhora passou fazendo um Cooperzinho do meu lado. Eu conto isso no meu livro. E aí eu olhei e falei, que fofa, gente. Quando eu envelhecer, eu vou querer fazer isso. Eu falei, mas se ela consegue, eu consigo também. Vou-me. 300 metros, já tava morrendo, a língua aqui embaixo, coração. Falei, como que ela faz, será? E aí eu coloquei isso como determinação. Eu falei, vou fazer. E aí todo dia, sagradamente, 4h30 da manhã, eu tava lá. Você é focada, né? Muito. Tô vendo aqui. Comecei trotinho. Demorei 2 meses para conseguir dar uma volta completa. Num tempo, quase 1 hora, mas consegui. Tudo bem. Depois comecei a treinar para melhorar o meu tempo. Depois me inscrevi numa prova de 10 quilômetros. Nunca tinha corrido 10, só 5. E comecei a mandar muito bem. Em 7 meses eu tava pegando pódio. Caraca. Tava. Olha só, né? E aí eu comecei a descobrir que eu poderia fazer o que eu quisesse quando eu decidisse que eu queria realmente fazer. A determinação. Decisão. Você determinou, decidiu. E aí você foca, né? A mente da gente, ela precisa estar setada naquela direção. Aí você não corre mais com o corpo, você corre com a mente. E aí a decisão sempre foi assim, ó. Eu quero fazer isso. O que eu preciso para fazer isso? Então eu faço. Simples assim. Aí, tem mais. Serelepe pimpona. Porque eu corria aleatório. Não sabia tênis, não sabia técnica. Eu ia louca, desvairada. Machuquei meu joelho, né? Porque eu não usava o tênis adequado, não tinha nenhuma preparação. Fui parar no fisioterapeuta, me encaminhou para academia. E aí eu pegava meu treino, fazia. Focadíssima. Aí um professor falou assim, por que você não vira fisiculturista? Você é muito dedicado. Eu falei, como que faz? Ele falou, tem uma dieta, tem um treino. Inclusive, eu tô fazendo uma pós-graduação, precisava de uma modelo. Quer ser minha modelo? Falei, bora, menino. Ai, meu Deus. E aí, entrei pro fisiculturismo, que foi uma salvação, porque o fisiculturismo me tirou da bulimia.
Tá, ia te perguntar isso. Como você fez essa superação aí? E porque eu aprendi, parei de ter medo de comer, porque eu tinha medo de engordar, parei de ter medo de comer. E eu segui a minha dieta à risca, os treinos à risca. Em 2 anos de treino, dieta, eu não comia uma bala fora da dieta. Muita disciplina. Eu fiquei pronta para competir. Meu treinador me deu 3 dias de folga para eu comer o que eu quisesse, descansar. Aí eu tive uma recaída fortíssima da bulimia, compulsão alimentar. Mas eu tinha decidido que eu não ia mais vomitar. Então eu comecei a comer, comecei a engordar. E aí a hora que eu vi, eu falei, que isso? O que eu fiz? Aí tomei a decisão de novo. Falei, agora eu vou retomar e vou retomar sério. E aí eu procurei um treinador novo. Eu achei que eu queria novos ares. O meu treinador, ele era muito radical com essa coisa da comida. Então, eu saí de um extremismo e entrei em outro, né? E aí, eu encontrei um outro treinador que me ensinou essa flexibilidade de comer. E começou a me preparar. E aí, eu tomei a decisão. Eu falei, eu vou ser campeã. Não importa quanto tempo leve, eu quero o primeiro lugar. E comecei a treinar. Porém, o fisiculturismo, ele tem uma característica muito interessante, que não é você que escolhe a categoria que você vai competir. O teu corpo que vai ditar. É igual o Harry Potter. Tá. Lumfa, lumfa, você entendeu? E o formato do meu corpo era o formato de body fitness, que hoje chamam de figure. E é uma categoria que você tem que hormonizar muito, você fica com uma característica esteticamente feia. E eu não queria. Eu queria ser o wellness, que é uma que parece... É uma gostosona, sabe? E todos os coaches diziam, você não tem corpo pra isso, seu biotipo não é pra isso, você não vai conseguir. Os coaches diziam. Eu falei, mas eu quero, Por que gente. vocês estão falando isso? Agora eu vou fazer. Aí eu fui e me matriculei na Faculdade de Educação Física. Meu Deus. Parece que eu tô falando com uma pessoa de 100 anos, né? Porque quanta coisa aconteceu. E tudo em curto espaço de tempo. Meu Deus. E aí eu fui... Entrei para a faculdade, comecei a montar meus próprios protocolos, comecei a descobrir o que eu tinha que mudar no meu corpo para ganhar um biotipo para eu me encaixar na categoria, no caso wellness. Então eu precisava de mais glúteo, menos cintura. Eu consegui diminuir 12 centímetros de cintura na costela, usando uma técnica que chama LPF, que é de respiração. Sim, então a costela ela vai fechando como se fosse um aparelho ortodôntico, que fecha o dentinho. Sim, vai moldando. Fecha. E comecei a treinar glúteo todos os dias, com muita carga. Eu judiava muito de mim. Imagino. Até que o dia que peguei... Aí era assim, 5º lugar, 4º lugar. E meu coach falava, se você quiser ser boa, você fica querendo ser wellness. Se você quiser campeão, você é figura. Eu falei... Calado. E aí, 3º lugar. E aí, teve um grande dia que... Eu falei, hoje eu vou para vencer. Eu me preparei para isso. Foi em 2020. Eu já namorava meu marido, nós não éramos casados ainda. A gente casou meses depois. Eu falei, hoje a gente está indo para esse campeonato e eu vou ser a campeã. Porque... Caramba. E aí eu olhei, eram 19 competidoras, umas já tinham competido no exterior, já eram super profissionais e tal. E aí, nesse dia, eu olhei para todas e falei, esse é meu. Sabe quando você incorpora aquele negócio? Batata. Poder da mente, minha né? filha, Isso é uma mente poderosa, minha gente. eu Olha aí, ó. levei tudo nesse dia, porque eu me inscrevi para Master, que chama, que era acima de 35 anos, tinha acabado de fazer 35 anos, e Open. Open é o geral. Então, eu competi com meninas de 19, de 20, Ganhei tudo, minha filha. Cheguei na minha casa cheia dos troféus. E adivinha? Não quis mais competir. Suficiente. Então, assim, é sobre isso. Eu vou lá, decido, faço meu trabalho e vou embora. E aí, depois desse campeonato, a Luna já estava comigo, a minha neta, já estava sob a minha guarda, porque a minha filha não quis a maternidade. Então, eu peguei a guarda da Luna, conheci o meu marido, que é um príncipe, e aí ele quis casar comigo. Olha que sorte que ele teve. Porque ele treina uma paciência, porque imagina uma mulher que decide um negócio e fala que vai. Deu o que der. Isso aí.
Eu aprendi muito. O Rafa me ensina a ceder, a ser leve, né? Que eu sempre fui muito radical, hoje eu sou mais leve. E aí minha filha teve um outro filho, e aí veio o Henrico pra mim. E aí eu larguei toda a minha vida agitada de empreendedora. Eu trabalhava muito, workaholic total. Eu era viciada em trabalho, né? muito. Uma intensidade aí. E aí eu decidi. Quando eu casei com o Rafa, fiquei emocionada agora. Vamos. Eu percebi que Deus tinha realizado o meu sonho de ter uma família. Que bênção. Ele me deu isso. E aí a gente casou, porque ele é lindo, né? Não ia perder um gatão desse jamais. Não perderia também. E aí a gente começou a nossa família. Sim. Só que não era do jeito que eu queria. Eu imaginei que eu ia ter uns 6 filhos. Eu queria aquela casa tiro, porrada e bomba. Sabe? 6 filhos. E desde que a gente casou, eu nunca engravidei. Mas Deus me deu os meus netos como filhos. Nós temos a guarda dos meus filhos, né? Dos meus netos. A minha filha convive com a gente hoje. Depois de 4 anos, eu consegui trazer ela pra gente. É minha filha. Aqui pra ti. E tá tudo bem. E o Rafa tem uma filha também, a Vitória, que eu tenho como minha filha, que ela tá adolescente. Grande, e nossa, ela tá dando aquele trabalho de adolescente pra gente. Nossa, eu choro noites, né? Eu sou muito intensa, meu amor pelos meus netos, pela minha família. Mas Deus me deu tudo que eu pedi. E aí, quando eu tava com a minha família ali, o Rafa trabalhando muito, eu também, aquela loucura, eu falei, agora eu acho que eu preciso ficar em casa. Eu preciso ficar mais em casa. Eu não vou fazer igual a Tawane. Eu não posso ficar trabalhando o tempo todo e terceirizar essa maternidade. Eu quero viver isso. E aí, nesse meio tempo, o Rafa começou a prosperar mais como advogado. Começou a poder ser o provedor da casa. Ótimo. E aí, eu fiz uma oração para Deus e falei, olha, eu quero viver de corrida, de influência. E eu quero poder ajudar as empresas, com todas essas empresas que eu já passei, com todas essas experiências que eu já vivi, porque os cabelos, né, foram... Eu fui uma empresa, uma educadora, como educadora de cabeleireiros. Eu fui uma empresa como gestora do grupo Espaço Cosméticos. Eu fui uma empresa como educadora física, como fisiculturista, como atleta, né? Eu fui uma empresa. Eu fui uma empresa... esqueci da pandemia também, que eu montei um produto digital. Olha só. Né? E aí eu peguei toda essa história, todo esse bololô e fiz um produto que chamava 21+7, para ensinar as mulheres a tomarem decisões, criarem processos para cumprir essas decisões. Então, 700 mulheres passaram pelos meus treinamentos. Olha que maravilhoso. Foi um projeto lindo, que durou 4 anos. Eu tenho a minha galera do Eu Me Amo e Eu Me Cuido espalhada pelo Brasil, pela Angola, por um monte de lugar. E hoje eu trabalho correndo. Trabalho correndo. Correndo. Eu cuido da minha família, eu cuido da minha saúde, eu corro divulgando corridas pelo Brasil, pelas agências, para meros mortais, porque eu falo assim, quem pega pódio? 3, 4 pessoas, mas quem financia as corridas? São pessoas que estão tentando se superar. Então, eu venho sempre incentivando essas pessoas, esse é o meu trabalho. E ainda tenho o privilégio, né, de dar consultoria para empresas, ajudando a criar. Eu entendo o negócio, crio os processos para os negócios, testo, valido e documento. Né? Então, aí a empresa tem um processo. E a grande maioria desse trabalho eu consigo fazer da minha casa, cuidando dos meus. Uma das bênçãos, né, que se instalou na nossa vida depois da pandemia, né? Depois da Já pandemia. existia, mas a gente só se deu conta na pandemia. E, olha, consegui fazer um resumão, né? Hoje, essa é a minha vida. É compartilhar minhas experiências e cuidar da minha casa e da minha família, que eu acho que é o trabalho mais valioso que eu tenho hoje, que Deus me proporciona.
Um resumo incrível, tem muita inspiração, muitas camadas nessa história toda, né? O que você descobriu sobre você mesma quando você começou com esse desafio físico? Porque a coisa... Se a gente for fazer um en passant, então a gente tem a Mayra lá atrás, com a questão do corpo, a gravidez, o medo de engordar, a bulimia, e uma mulher esportista hoje que vem disso, vem dessa imagem, esse transbordamento. Né? O que você descobriu sobre você quando você começou esse desafio todo aí? Que tá tudo na mente. Porque, teoricamente, o meu corpo não suportaria o fisiculturismo porque eu não me encaixava no padrão. Sim. Teoricamente, eu não suportaria a corrida porque o meu volume de massa muscular era muito grande. E isso impede as articulações de uma corrida veloz. E eu era bem rapidinha, com a coxa dessa grossura. Um pouco fora da curva essa mulher. Eu descobri que quando a mente decide, o corpo se prepara. Então, independente do que eu decida fazer, eu sei que eu vou conseguir preparar o meu corpo para isso. E eu escrevi um livro falando sobre isso. Quero saber desse livro aí, para te contar. Esse livro chama Eu Me Amo, Eu Me Cuido. E cada parte desse livro conta uma etapa dessa da minha vida. Então, eu conto quando eu engravidei, eu conto quando eu fiquei doente por conta da bulimia, eu conto como eu saí da bulimia e fui pro fisiculturismo, do fisiculturismo para corrida, da corrida para o empreendedorismo. E no livro eu paro na parte onde eu estou criando o meu método, que é o 21+7. E como que uma mulher consegue parar e fazer o que ela precisa. Porque a gente sempre fala, eu preciso emagrecer. Eu preciso ganhar mais dinheiro. Eu preciso... Né? A gente sabe tudo que a gente precisa, mas o que a gente realmente quer? Eu ia falar isso. Precisar é diferente de querer. O que você quer? Só que assim, a gente quer tanta coisa também, né? Então a gente começa a criar pequenos hábitos e aí a gente começa a adequar isso aos detalhes. Então, nesse livro, eu, além de contar parte da minha biografia, né? Porque depois do livro aconteceram várias coisas, eu preciso de um capítulo 2. Ou uma segunda edição ampliada. Ampliada, mas eu começo a ensinar as mulheres como que elas criam esses micro hábitos. E o primeiro hábito que eu ensino para as mulheres é: bebam água. Vai beber água. Acorda de manhã, pega 400 ml de água e toma. E é difícil, sabia? É difícil a gente ter uma disciplina de acordar e o primeiro ato a gente fazer por nós. Mas assim, não é só beber água porque eu quero emagrecer. Eu quero, para a mulher entender, eu sou feita de 87% de água, o meu corpo precisa começar a funcionar, meu intestino, meu cérebro. Então, se eu acordar e a primeira coisa que eu fizer todos os dias é tomar água com a intenção de me amar e me cuidar, as coisas já vão começar a mudar. Sim, você dá um outro tom para isso. Exatamente. Né? E aí a gente começa a dar outros tons para todas as coisas. Porque quando, por exemplo, nós viemos aqui para o podcast, a gente construiu um roteiro, a gente se preparou, eu me maquiei, fui lá em São Paulo fazer essa trança bonita para mim vir aqui bonita, sair bonita na foto, né? A gente passa um perfume, a gente traz o nosso material, trouxe meu tripé, meu celular, a gente se prepara. Sim. Por que eu não vou me preparar para me alimentar durante o dia, sendo que isso faz parte do meu corpo? O que eu vou almoçar hoje? Qual vai ser meu café da tarde? Quanto de água eu vou beber hoje? Eu estou carregando isso comigo? Porque se eu vou para o meu trabalho, eu levo meu notebook. Se eu vou para a escola, para a faculdade, eu levo meus livros. Por que eu não vou carregar minha alimentação ou me organizar para isso? Sim. Né? Por que eu não vou separar um tempo na minha agenda para cuidar de mim? 15 minutos em horários diferentes. Então, eu ensino as mulheres a terem esse olhar. E quando a gente se organiza, sobra tempo. A gente fica, não tenho tempo. Quando a gente se organiza, o tempo aparece. Porque eu olho para aquilo, organizo, executo. Próximo. Olho para aquilo. Então, aí a gente pode fazer isso em planner. Eu ensino a fazer em post-its, em despertador do celular, de acordo com a decisão e o querer de cada uma. Exatamente. Então, por mais que o 21+7
Foi, né? Agora eu tô com a mentoria parada, porque toma bastante tempo de mim. E agora eu tô no foco da família. Mas no livro, as mulheres entendem como construir isso, né? Sim. Colocar ali as suas metas, os seus querer reais. E como construir isso de uma forma leve. Encaixando, de fato, no dia a dia com intenção, né? E a intenção, ela não é... Por exemplo, por que você quer emagrecer? É para alguém te achar mais bonita? Para você caber num vestido? Ou para você ter disposição para brincar com os teus filhos? Para você conseguir realmente ir numa festa com uma roupa que você gosta, gostaria? bem, qual que é o motivo? Sim. A gente precisa entender o porquê das coisas, né? Sim. Então, quando a gente começa a colocar intenção, as coisas começam a ficar mais leves. Deixa de ter cobrança. E aí, quando a gente faz a pergunta e a intenção ela é fútil, ela é vazia, a gente consegue falar, cara, por que eu tô lutando por isso? Eu nem preciso disso. É para agradar alguém que não tá nem aí para mim. Então aí a gente consegue ter que ser de dentro para fora, né? Tem que vir de você. É um olhar vir de você e ser para você. E aí, por isso que o livro chama Eu Me Amo, Eu Me Cuido. E a nossa frase de efeito é: eduque sua mente e transforme o seu corpo. Olha que maravilhoso. E quando a gente fala de transformar o corpo, não é só pra gente ficar linda, maravilhosa, gostosa, poderosa. Isso é um brinde, né? É o nosso corpo estar apto para fazer o que a gente gosta de fazer. Agachar para pegar um filho no colo, brincar com os cantar, netos. Viajar, ter disposição, acordar bem e feliz, né? Então, esse livro, eu falo que são folhas de amor. E eu queria tanto ter trago um para você, mas o último que eu tinha, eu deixei no último podcast que eu fui. Mas eu prometo que eu vou te enviar um, se você quiser, claro. Obviamente, eu quero. E cada página você vai ver que tem muito amor ali. São várias histórias com muito amor, assim. Agradeço antecipadamente. Vou ficar esperando esse livro aí. Maravilhoso. Quando você fala todas essas coisas, conecta muito com o meu trabalho, né? No Poderosamente Mulher, a gente está sempre falando sobre isso, no meu método. Que existe uma demanda para o mundo feminino, às vezes até maior do que para o mundo masculino, porque a mulher tem essa visão 360, né? A gente está cuidando de tudo. Você está trabalhando, mas está pensando no filho, no neto, hoje em dia nos netos, né? No neto, no trabalho, na casa, na comida que ficou no freezer, que você não tirou e que você tem que passar no mercado. E se a gente não tiver esse olhar... Primeiro, de autoconhecimento, de ressignificar essas crenças que a gente tem de que a mulher tem que dar conta de tudo. Sim. Isso é uma meia-verdade. A gente não consegue se priorizar. E quem não se prioriza, em algum momento vai bugar. Vai bugar. Na verdade, eu estou no meio desse processo, tá? Sim, porque é um largar né? a independência e ser uma mulher, vou usar esse termo, tá? Submissa. Porque, como eu sempre tive uma renda muito alta e uma liberdade de fazer e comprar, esse poder. E hoje, trabalhar menos, ganha-se menos, óbvio. Sim. Então, eu dependo muito do meu marido. Aprender a lidar com isso, para mim, está sendo um processo desafio, né? muito forte. Agora eu tô gostando um pouco mais, viu? Começando a me acostumar. Mas ainda é... constrangedor, vou usar essa palavra, constrangedor, às vezes eu falar, paga pra mim, faz pra mim, porque ele às vezes fica até bravo comigo, porque eu peço alguma coisa, ele, peraí, fala, deixa que eu faço, né, que eu sou fazedora, né? Mas cobrando. Deixar ele ser o homem da casa, né, ser o provedor literal, né, tá sendo um desafio, eu tô nesse processo que eu tô gostando, muito. É um aprendizado, mesmo. Não é, Mayra? É um muito. aprendizado. Não foi isso que você aprendeu antes. Está aprendendo agora. Aprendendo. Todo dia é dia de aprender. E eu acredito que desse aprendizado também vão vir outras histórias, porque eu venho pregando isso. Sim. Antes eu falava, seja independente, seja empreendedora. Nana. Agora, assim, cuide dos seus. Reposicionamento. Curta sua família. Que delícia que a gente poder mudar e ter coragem, né? De fazer o que queima no coração da gente. Vai lá, cuida da sua família, cuida dos seus, senta no chão, olha mais pros teus filhos. Os meus netos não pegam no celular de jeito nenhum. Eu não deixo nem olhar. Tecnologia, não. Né? A Luna tem 9, fica louca, né? E aí eu sempre fico buscando brinquedos interativos. Legal.
a gente brincar junto, jogos. E aí, quando eu encontro alguma coisa legal, eu já compro um monte e vendo, sabe? Online, monto uma loja online e vendo, sabe? Meu Deus. Então, assim, dá um jeito de empreender. É muito doido. Mas Essa Mayra é muito doida. Olha, eu falo assim, não é ou. Ou eu faço isso, ou eu faço aquilo. Ou eu morro de trabalhar, ou eu cuido da família. É e. Eu brinco, eu falo assim, vai lá onde tem o ou, põe um X em cima e troca por um e. Eu trabalho, eu cuido da família, eu me divirto, eu cuido do meu corpo, eu me exercito. Não é? É e. Então é uma organização feroz isso. aí que tem que ter. Organização. Feroz. Tudo organizado. Aí dá certo. Eu amo a rotina. Também. Amo, porque daí eu dou conta de fazer tudo. Mayra, como você dá conta de fazer tudo? Eu dou, e tem gente que fala assim, quem faz tudo faz mal feito. Eu não. Eu faço tudo e quando fica mal feito é um sofrimento. Então eu gosto de fazer tudo bem feito. A sua intensidade também. Com muito amor. É bom. Vai te levar para excelência. Tem que ter esse cuidado sempre de então, não precisa ser perfeito, mas que vai ser feito e com uma intenção real, isso vai. Maravilha. E como é que é usar a sua voz hoje, como palestrante, como influencer, que ajuda as mulheres a encontrar um caminho mais curto, né, para o amor próprio? Como que é isso? Como está sendo essa experiência? Eu achei que eu teria que correr atrás disso, mesmo querendo fazer muito isso, né? Eu trabalho como palestrante já tem desde 2018. Tá. Mas em nichos diferentes. Às vezes para empresas, às vezes para mulheres, depois no meu método. Hoje acontece isso, as pessoas me convidam e eu deixo fluir. Legal. Então eu pego um pedacinho de cada história. Hoje eu recebi um convite para dar uma palestra para as pessoas que querem começar a correr, por exemplo. Então eu acho que cada pedacinho da minha experiência vai somando e me leva a poder compartilhar com as pessoas aquilo que eu consegui construir de melhor. No fundo, nada fica perdido, né? Olha quanta coisa você fez e hoje você faz um combo disso e entrega. Exato. E eu descobri também que a gente não precisa ter uma profissão. Às vezes a gente vê um programa, alguma coisa, e fala, que nem, né? Meu marido, advogado, palestrante. Um rótulo, né? Então, se eu for me dar um rótulo, eu vou dizer que eu sou uma educadora. Porque tudo que eu aprendo, eu crio um método, faço um compilado para ensinar. Então, eu sou uma professora. Sim, faz a transmissão, transmite para o próximo. Maravilha. Mayra, e que conselho, né? Que você gostaria de falar para a minha audiência, que é tipicamente feminina, tem homens também, mas muitas mulheres, que estão precisando ouvir nesse momento alguém que está aí meio travado, olhando para a própria vida, achando que não sabe para onde vai. O que você poderia dizer, aquela coisa de dar um empurrão aí para a mulherada? Descubra o que você gosta de fazer, não o que você precisa fazer. Descubra o que você gosta de fazer e dedique um tempinho para isso. Descobrir o que a gente gosta de fazer é muito libertador. Sim. Eu acho que na correria a gente acha que precisa fazer um monte de coisa. As redes sociais vêm contaminando muito essa nossa essência. Sim. Então a gente fica, às vezes, se comparando. Mas quando a gente descobre, pode ser eu fazer um bolo, pode ser fazer crochê, pode ser assistir filmes e comentar. Não importa. Descubra o que você gosta de fazer. Porque eu acho que é assim que você vai descobrir quem você é. É assim que você coloca para fora de verdade a sua essência. E você falou uma coisa bem interessante, é coisa da profissão, né? Tem o rótulo. E tudo bem, se ele é realmente o que você veio fazer, às vezes não é. Sim. Às vezes é porque o pai era, meu pai era médico, então eu sou médico também, ou é porque isso aqui dá dinheiro. A gente tem umas escolhas estranhas assim, e não necessariamente você está fazendo o que você gosta. É porque, na verdade, a gente nunca é, né? A gente sempre está. Eu achei que eu fosse cabeleireira pro resto da vida e eu gostava muito. E eu era muito talentosa, sou. Eu ainda dou curso de trança, tá? Às vezes eu abro umas turmas assim para ensinar. Certo. Eu achei que eu fosse educadora física, eu achei que eu fosse só palestrante, eu achei que eu fosse escritora, eu achei que eu fosse viver do digital, eu achei que eu fosse viver de consultoria, mas eu acho que cada momento eu estou em algum lugar. E tá tudo. A gente fala assim, Mayra também quer fazer tudo. Mayra é confusa. Não, eu tenho total... Mayra quer fazer tudo. Quero sim. E eu tenho total clareza de quem eu sou. Sim. Eu acho que eu tive a oportunidade de viver muitas experiências e aprender muitas coisas. Então eu quero
ensinar todas essas coisas para quem precisar. Aliás, o que você transborda hoje é fruto disso. De você ter passado por todos esses lugares, experimentado, ido lá no limite. Sim. E mudado. Isso tudo é a Mayra. Maravilha. Se você pudesse resumir tudo que você trouxe aqui para mim numa frase poderosa, o que você falaria? Eu me amo, eu me cuido. Isso. Muito bom. Mayra, eu estou muito feliz de ter te recebido aqui. Nós não nos conhecíamos assim tão proximamente, a gente já teve um contato, mas não tão próximo. Adorei ouvir sua história. Eu sempre brinco, os podcasts, eles são pequenos demais, né? A gente começa a falar, assim, se deixar, minha a tarde filha, inteira conta aqui. História que até... Então, assim, eu deixo um convite já prévio para sentarmos mais uma vez aqui, para você trazer um pouco desse trabalho que você está desenvolvendo agora. Sei lá, acho que vai ampliando, né? A Mayra é a mulher que pega as coisas e vai... eu estou nessa temporada de consultorias, as empresas têm me procurado. Que bom que as empresas têm crescido muito, né? Para se posicionar nas redes sociais, para conseguir replicar com o profissionalismo que elas oferecem, né? Então, eu estou neste momento, né? Como o esporte é muito forte, eu tenho muita autoridade para falar disso, mas as redes sociais também são muito fortes hoje na minha vida. Sim. Né? A minha audiência é bem grande, então eu consigo ajudar as empresas a encontrar o seu tom de voz, o seu posicionamento e alcançar mais pessoas diante daquilo que elas oferecem, né? Então, se alguém quiser conhecer mais do meu trabalho, como é que a gente acha você? Eu já achei, né? Mas entrou lá no meu Instagram, tem link para tudo. Certo. Você consegue falar com a minha assessoria, consegue falar comigo, inclusive, eu sou super acessível. Tem as empresas, né, que eu presto consultoria. E se você tiver uma empresa e precisar organizar os seus processos, porque você começou a crescer... Pode me chamar que eu te ajudo a criar processos, testar, validar e a gente documenta. Porque daí, mesmo que você tiver uma rotatividade de funcionários, você não perde o padrão. A coisa continua. Né? É o padrão que fortalece a marca. Né? Exatamente. Qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é Mayra Munhoz. Mayra com I e Munhoz com Z. Tudo juntinho. Tudo juntinho. Maravilha. Mayra, que episódio lindo. Adorei. Eu amei também. Você contou toda uma história aí com questões, né? Até de dificuldade, momentos difíceis, mas com leveza, com alegria, com sorriso, com lágrimas também, porque elas fazem parte. Eu amei ter recebido você aqui. Quero muito, muito, muito que você volte aqui mais uma vez para a gente falar mais um pouco, conversar mais um pouco sobre esse assunto. Eu amei ter vindo. Muito obrigada pelo convite. Você também é maravilhosa. Agradeço. Eu adoro o seu conteúdo. E parabéns pela decisão de ajudar as pessoas a terem uma vida mais leve, mais feliz e descobrir que tem uma mente poderosa, poderosamente. Muito grata demais, uma honra, Foi viu? Ótimo. Bom, nós estamos terminando esse episódio incrível do Poderosamente Podcast. E se você gostou, aproveita, compartilha, deixa o seu like. Aqui na descrição desse vídeo está o link para você baixar o Guia das Corajosas, onde nós falamos de mulheres assim como nós, que superamos, e como você também, que está aí superando as suas histórias. E lá você vai aprender um pouquinho sobre os padrões de distorção de identidade, que às vezes faz a gente chegar na vida adulta e achar que nós não somos tudo que somos. Então, é um caminho de descoberta também para você. E deixe seu comentário, deixe seu like. Nós vamos responder, né, Mayra? Com certeza. Deixe suas perguntas aí. E estamos juntos. Foi maravilhoso estar com a Mayra aqui hoje. E estamos encerrando. Até o próximo episódio do Poderosamente Podcast. Tchau, tchau. Obrigada.